Então, vamos lá. Um problema de saúde que atinge os adolescentes são os desvios da coluna. Muitos jovens com desvios na coluna têm menos de 14 anos. Por que vocês acham que isso acontece? E cite 2 motivos para a solução. Então, na coluna daqui, da esquerda, você vai botar os motivos. Daqui, você vai botar a solução. Os motivos, você pode colocar falta de postura, falta de atividade física, uso excessivo de tecnologia, celular, né? Maneira inadequada de sentar. Solução: prática de atividade física, prestar atenção na postura, se ligar, né? E usar menos as tecnologias e quando utilizar de maneira com a coluna mais, né? De forma possível, menos inclinada. No número 2, a pergunta é a seguinte: das doenças abaixo, marque a que é caracterizada pela ausência ou deficiência na produção de insulina. A insulina está associada a levar o açúcar para dentro da célula. Então, a insulina, ela serve como se fosse um caminhãozinho. Ela leva a insulina que está lá no... A insulina não, o açúcar que está lá no sangue para dentro da célula. Então, se você tem pouca insulina, vai acumular açúcar no seu sangue. Por quê? A insulina que leva para dentro da célula. Ela não tem que ficar lá no sangue livre. Então, qual das doenças abaixo que se relaciona a essa situação? É a diabetes, gente. Hipertensão é pressão alta, glicemia, quantidade de açúcar, mas não é uma doença. E estresse também não. Então, nesse caso, a doença é a diabetes. Está associada à má alimentação, ou existe também casos de diabetes que a pessoa já nasce, né, genética, associada a níveis altos de açúcar no sangue. Quem pode regularizar é a insulina, levando esse excesso de açúcar para dentro da célula. Tá? Na próxima, nós vamos ver a 3, né? Que ele fala em relação, em 1988, a Constituição, ela surgiu com ela o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, tem 4 opções. O SUS é a mais igualitária da saúde pública, com as responsabilidades divididas, ou o SUS é mais centralizada, só do governo federal, ou é mais especializada para o tratamento de doenças crônicas infantis, ou é a mais preocupada com as classes sociais menos pobres? Não, é a letra A, né? Ela é a mais igualitária na saúde pública e com responsabilidades divididas. Então, em uma área você vai tratar normalmente, né? Câncer, outra ortopedia, outra criança, outra pediatria, geriatria, que são idosos. A 4, o texto ele não fica muito legível, mas vou tentar ler. Esse artigo foi recortado lá da Folha de São Paulo, fala sobre um problema que vai passando desapercebido, que é o consumo excessivo de sódio, sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, que nada mais é do que o sal de cozinha. Então, ele fala: brasileiro consome o dobro do sódio indicado pela OMS. O OMS, vocês estão ouvindo falar bastante, que é a Organização Mundial da Saúde. O consumo diário de sódio pela população brasileira está em 2,5 vezes acima do limite previsto pela OMS. São os alimentos, normalmente, né, a principal fonte, industrializados. O vilão da mesa dos brasileiros. Tempero adicionado à comida que inclui sal de cozinha. Propriamente dito, condimento feitos à base de sal, que corresponde a 76% total do sódio consumido. Os dados de uma pesquisa realizada na Faculdade Pública da Universidade de São Paulo, publicada no mês na revista Saúde, diz que o consumo do brasileiro ele equivale a 4,5 gramas por pessoa, sendo que a ingestão recomendada pela OMS é de 2 gramas, ou seja, mais do que o dobro, como ele fala lá no início da reportagem. E ele atribui esse consumo ao uso de alimentos industrializados, né? A pesquisa também conclui que o consumo exagerado não depende da faixa de renda, ou seja, não é porque é mais pobre, mais rico, ou classe média. Não, isso generalizando a população, né? E também não depende de onde elas moram. Para chegar a esse valor estimado, pesquisadores usaram como referência os dados do POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2003. Foram analisados 969.989 registros de aquisição de alimentos em uma amostra de 48.470 domicílios. O endocrinologista, que é um médico especialista em hormônios, né, no nosso corpo, Flávio Sarno, especialista em nutrição e saúde pública, o autor desse estudo, explica que os dados da pesquisa são estimados. Calcula-se que a quantidade de sódio, sal,
para consumo de acordo com os alimentos comprados pela família na última semana. Para isso, transforma-se a quantidade disponível de sódio em cada alimento em valor energético, quilocaloria, em gramas, para depois dividir o número de pessoas. Né? A base da conversão dos alimentos foi a Tabela Brasileira de Composição, desenvolvida pela Unicamp. Então, só para vocês terem noção, né, o maior consumo de industrializados, né, fast food, salsicha, hambúrguer, vem aumentando consideravelmente o consumo de sódio. Então, letra A. O que você acha que o consumo diário pelo brasileiro, por que você acha que está acima do limite, conforme o artigo? Ele fala, né, o aumento do consumo de produtos industrializados. Tá? Então, coloque aí, aumento do consumo de produtos industrializados. A quantidade de sódio recomendada pelo OMS do consumo diário não é a mesma disponível, né? Muitos adolescentes ingerem sódio em excesso diariamente. O que poderia ser feito para os jovens passarem a ter uma alimentação com menos sódio? Diminuir o consumo de produtos industrializados, se alimentar mais de verduras, vegetais, né? Alimentos naturais, vamos dizer assim. E se? Assim, o consumo excesso de sal, né, o excessivo de sal, pode catalisar o surgimento de cardiopatias, doenças no coração, e doenças nos vasos sanguíneos, que levam sangue para o coração. A hipertensão, que é a pressão alta, é uma delas. Porque não se diz que ela é uma doença crônica. Então, por que eu digo que a hipertensão é uma doença crônica? Porque não tem... ela é demorada, ela não é uma doença passageira que eu vou fazer um tratamento e passar. Então, você vai ter que conviver com a hipertensão e tratar os sintomas, né? Então, diminuir o uso excessivo de sal, melhorar a sua alimentação. E muitas vezes, como minha mãe, por exemplo, tomar remédio o resto da vida para hipertensão. Tá? É uma doença genética, então, se você já tem algum familiar, a probabilidade de você fazer uso desses medicamentos é muito maior para o futuro. A 5, observe a charge abaixo. Uma senhora bastante estressada. Bom dia, por quê? Né? O que você diria sobre a saúde dessa senhora baseado nessa imagem? Você a considera uma pessoa saudável, levando em conta as aulas que você desenvolveu do bem-estar da saúde física, mental e social? Não, né? Ela está estressada. Então, estresse, no caso, pode ser uma consequência. Eu até brinquei, né? Pensando na Luciana, lá na porta da sala de aula, vamos embora para a sala! Né? Naquele momento ali, a gente pode falar com todas as letras que aparentemente ela não está saudável. Mas, na verdade, é o estresse que vocês aí causam nela, tá? Então, para você estar com uma saúde física, mental e social, você não pode estar estressado, né? Então, ele está perguntando aí, né? Leve em conta as aulas e que você discutiu nas outras. Você considera essa pessoa saudável? Você vai botar que não. Levando em conta o que você estudou, você vai botar que não, porque o bem-estar, a saúde é o bem-estar social, físico e mental. E na imagem ela não representa isso, tá? Aí, para finalizar, vocês aqui têm uma pesquisa. Eu vou modificar esse trabalho. É um trabalho, né, que fala basicamente do contexto da área da saúde. E ele pede para vocês, né, propõe, vou ler aqui. A ciência da saúde forma profissionais de conhecimento na prevenção de doenças, prática assistencial e promoção do bem-estar da população. E sabemos que esse bem-estar é tanto físico quanto mental e social, não apenas a ausência de doenças, né? Resposta lá da última. Ó. O que propomos para você, então, é conhecer um pouco mais de cada área. Então, você deve selecionar uma das profissões abaixo. Eu vou ler, tá? Conhecê-la, buscar explicar quanto tempo uma pessoa leva para se formar e que matérias a pessoa estuda nesse curso, que trabalho profissional, né? E que locais ela pode trabalhar. Ó, mais do que nunca a gente precisa valorizar isso, né? Diante dessa pandemia, esses são os profissionais que mais desempenharam as funções, né? Então, você pode escolher biomédico, medicina também, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, fonoaudiologia, nutrição, odonto, psicologia, serviço social, veterinária, dentre outros. O que eu vou querer? Então ele diz aqui, então, que tal? Vamos começar o trabalho? Né? Ele te dá uma semana para você entregar, eu vou dar também, você pode pedir ajuda dos seus pais.
Não esqueça de registrar o que você realizou, né, com a bibliografia. Eu não vou querer que vocês façam texto, não. Eu vou querer que vocês escolham uma dessas profissões, realmente vejam quanto tempo demora para uma pessoa se formar em médico, quanto tempo uma pessoa demora para se formar em educação física. Você vai escolher apenas uma. E você vai tirar uma foto, ó, tirar uma foto de você vestido dessa profissão que você escolheu. Mesmo que não seja o seu interesse. Ah, não, eu quero ser advogado. Não está aqui, não é área da saúde. Qualquer profissional da saúde pode ser representado. Então, veterinário, você vai pegar lá um cachorro, fingir que está consultando o cachorro, me mandar uma foto com o seu nome e a profissão. Tenta editar a foto e botar o nome e a profissão, tá? Porque depois essas fotos ficam perdidas e eu não dou ponto a vocês. Ah, eu vou fingir que eu sou enfermeira. Bota, máscara não falta em casa, né? Arruma um objeto aí, finge que está consultando sua mãe e me manda uma foto. Ah, não, eu quero ser fisioterapeuta. Pega o braço de alguém, estica, faz uma fisioterapia e me manda uma foto. Se tiver jaleco, pode botar. Quero uma foto bem caprichada. E esse trabalho vai valer uma pontuação quando nós voltarmos, tá? Então, não deixe de fazer. Caprichem aí na foto. Não quero ninguém fedorento, não quero ninguém horroroso, tá?